Paz do Senhor para todos os irmãos, todas as irmãs, obreiros do Senhor, ouvinte do canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero pedir que não deixe de registrar o seu like e se inscrever no canal e fazer a compartilhação. Isso é muito bom para o canal. Eu quero aproveitar então esta oportunidade para uma breve meditação no Evangelho de João, capítulo 12, e tomando por base inicialmente o versículo 20, o título diz assim: alguns gregos desejam ver a Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E eu quero repetir então essa frase: Senhor, queríamos ver a Jesus. Esses gregos tinham vindo para adorar, de repente podiam ser prosélitos também. Mas parece que a distância estava um pouco longe. E se aproveitaram então de Filipe e ele com André e foram ter com Jesus. E Jesus lhes respondeu. Então nós encontramos que essa palavra, do versículo 23 até o versículo mais ou menos 30, está relacionado a esta palavra que Jesus deu para ele, e ela termina quando aquele anjo falou com Jesus, aquela voz do céu, e alguns disseram que era um trovão, outros falaram que Deus falou, e isso está registrado. Mas eu queria focalizar uma parte importante. Queríamos ver a Jesus. Certa ocasião, há muitos anos passados, conversando com o irmão, e ele me contou uma história até importante, eu quero trazer à tona, isso é uma história verídica. Eu não me lembro essa igreja, o que foi, e esse irmão talvez já tenha até morrido. Uma determinada igreja tinha um pastor, e esse pastor era um grande pregador, um homem bom conhecimento, uma mensagem importantíssima, e ele pastoreava aquela igreja. Mas determinado dia, quando ele sobe no púlpito, ele encontra um papel escrito assim: queríamos ver o Senhor, entende? Senhor, queríamos ver a Jesus. E aí uma reflexão. Aquele homem de Deus, sendo sábio, ele entendeu. A mensagem dele estava muito bonita, muito floreada. Mas o povo que o assistia queria mais dele, mais alguma coisa. Não queria ver aquele homem. Parece que ele era levado a se deixar levar talvez pelo culto à personalidade, de ter muito conhecimento, ser um filósofo muito sábio, um grande pregador. Mas eles estavam querendo, eu já estava acostumado, sempre ouvindo aquela pregação, mas estava faltando algo substancial. Meus irmãos, é bom nós meditarmos na palavra, nesse mesmo Evangelho, capítulo 3, versículo 30. O grande pregador, que tem que ser o exemplo dos pregadores, chamado João Batista, ele disse a respeito: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se nós estamos no nosso púlpito das igrejas, é porque ele nos tirou lá do final da malhada, nos ensinou, nos salvou, nos deu a sua graça. E acontece muitas das vezes conosco, obreiros, que nós vamos acostumando e nós nos achamos tão importante. Falamos, criticamos, mas intimamente estamos desejando que façam conosco o culto da personalidade, como sendo o grande pregador. Meu irmão, nós temos que pensar bem isso. Quando o Senhor fala naquela carta à igreja de Éfeso: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos pensar nisto.
Há pastores, infelizmente, não são todos, a maior parte dos pastores são homens que choram, oram pelas madrugadas, dão a sua vida pelo rebanho, mas tem alguns que às vezes chegaram, igrejas por esse Brasil afora, grandes, enormes, um bom recurso financeiro, e estão muito soberbos. Eu soube também há pouco tempo de uma determinada igreja, ela tem um pastor que ficou muito tempo ali, e a igreja estava acostumada com aquele pastor, era bem simples, aí mudou o pastor. Sabe o que acontece? Esse pastor, ele chegava depois do culto começar, ele era o pastor presidente, não era com alguém convidado, e tinha que na porta da igreja alguém abrir a porta para ele, outro conduzi-lo trazendo a sua pasta. Meu irmão, a que ponto chegamos? Que orgulho, que vaidade, que soberba! E se nós estamos com vaidade, com soberba, tanto orgulhosos, como podemos transmitir a palavra do Senhor para aqueles que nos ouvem? Como eles podem ver em nós o Senhor Jesus Cristo? Naquela palavra escrita que eu disse, que colocaram naquele púlpito, Senhor, queríamos ver a Jesus. Eles estão dizendo, nós não queremos ver só irmão com a bela pregação, muita retórica, não, nós queremos ver algo mais, que toque profundamente nosso coração, e não estamos vendo. E pelo que eu soube, aquele homem entendeu. Meus irmãos, há quantos obreiros que às vezes as ovelhas têm dificuldade de falar com seu pastor. É claro, há momentos, um campo grande, muita responsabilidade, uma coisa e outra, mas sempre tem um tempinho dos irmãos sentir que pode chegar para o seu pastor. Tinha um pastor que nós comentávamos, era mais fácil conversar com o coronel do exército do que conversar com ele. Ele nunca estava pronto para conversar com ninguém. Meus irmãos, o que é isso? Deixamos de lado este culto da personalidade. Moisés, lá em Deuteronômio, no finalzinho, ele está dizendo assim, Jesurum engordando deu coices. Enquanto Israel estava na necessidade, lutando, diretamente nas guerras para a vitória, estava muito bem. Depois eles entraram na Palestina, bem alimentados, engordados, e agora começaram a dar coice. Nós não fomos chamados para dar coice. Nós fomos chamados para apacentar o rebanho. É como disse Pedro, aos presbíteros, no caso presbítero, eram os bispos, os pastores que estão entre vós, admoesto eu que eu sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que coisa gloriosa! O obreiro que fazer desta maneira, copiando aqui que está em 1 Pedro capítulo 5, a igreja vai ver nele Jesus. Quando ele subir no púlpito, ele pode ver, não trazer uma mensagem muito eloquente, não pode trazer uma mensagem muito bonita, muita retórica, porque isso depende da capacidade também que Deus dá para um, mas ele fala o que sente, de alma para alma, e eles serão alimentados, e estão vendo, ouvindo e reparando que Jesus está usando este homem. Meu irmão, obreiros, e quero falar também para irmãs, a igreja, e às vezes Deus começa a nos usar em dons espirituais, cura divina, nós ficamos tão importantes, achamos que somos o maior de tudo. Não é isso, o maior é Jesus, Ele que é o grande. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Voltamos às origens, deixamos o culto da personalidade de lado e vamos chegar aos pés de Jesus, chegar a Ele com um coração simples, sincero, e assim nós recebemos as bênçãos dEle e podemos transmitir as bênçãos para aqueles que nos ouvem, e assim eles podem ver Jesus em nós. Que o Senhor te abençoe. Pai eterno, eu quero pedir neste momento por todos aqueles que me ouvem, abençoa,
pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo. Opera em nós para que possamos ser mais humildes, para entender que nós não somos o dono da igreja, mas a igreja é tua. Nós apenas somos membros nesta igreja, somos apenas instrumento, mas tu que é o responsável, a igreja é tua. Abençoa teu servo e tua serva. Isso eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.